A deflação ocorre quando há valorização do poder de compra da moeda, o que faz com que os produtos fiquem mais baratos. Esse fenômeno é economicamente muito natural, porque ao longo do tempo, apenas pelo quesito econômico, os produtos tendem a ficar cada vez em maior quantidade e com cada vez menores preços, por conta da evolução natural do ser humano e das relações econômicas. No entanto, se a gente analisa do quesito social, considerando que o governo é quem tem o poder de fato de imprimir dinheiro e tem o monopólio do dinheiro da nação, então o fenômeno de deflação se torna algo bastante difícil de se chegar. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa dinâmica. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. A deflação é algo que é economicamente completamente natural. Por quê? Porque relações econômicas, empresas, tecnologia, tudo isso tende a ir evoluindo ao longo do tempo e não retrocedendo. As tecnologias, os produtos, eles tendem a ficar cada vez mais modernos, o que faz com que o ser humano consiga economizar cada vez mais tempo. Por exemplo, agora já se tem carros voadores sendo produzidos, evidentemente, a tendência é que daqui a uns anos passem a ser mais comercializados. Então, imagina, quem tem o carro voador, que, claro, é longe da realidade da maioria das pessoas, mas quem tem, vai conseguir economizar tempo. E esse é só um exemplo de toda a tecnologia que propiciou uma economia de tempo por parte do ser humano, o que facilita a produção de mais bens e também de tecnologias que tendem a economizar ainda mais o tempo das outras pessoas. E isso é um aspecto que faz com que a produção fique mais viabilizada, o que permite com que se tenha cada vez mais produtos em circulação, e lei da oferta e demanda, quanto mais oferta, menor é o preço, e com que esses produtos venham a facilitar a vida do ser humano, então sejam cada vez mais práticos, o que faz com que a produção de outros bens, então, por exemplo, se você tem um insumo, para produzir determinado bem e esse insumo facilita a sua produção e até mesmo a torna mais barata, o seu custo de produção acaba ficando mais baixo, o seu custo de oportunidade também, porque você leva menos tempo para produzir determinado bem, fazendo com que o preço ao consumidor acabe ficando mais baixo. Então, naturalmente, com todas as evoluções, com todas as economias de tempo, é natural que ocorra a deflação, com que os preços fiquem mais baixos, com que a economia de tempo se torne algo cada vez mais natural de acontecer e com que a gente tenha cada vez mais produtos das mais diversas naturezas sendo ofertados, o que faz com que as pessoas tenham mais opções e com que haja então deflação. Mais opções, o preço fica menor, a economia de tempo fica cada vez maior, fazendo com que a gente tenda a ter cada vez mais evolução e seja como um efeito de bola de neve. Mais evolução, mais economia de tempo nos leva a mais evolução, mais economia de tempo, a mais oferta, com um custo de produção cada vez menor. E claro, tem aquela questão de que tudo é escasso. A economia existe basicamente para adequar a produção, a demanda a bens escassos, porque os bens são escassos. Mas uma coisa não é escassa, é a maneira como se, por exemplo, extrai algum bem da natureza, como se produz, as evoluções desta produção, as evoluções da comercialização de serviços, não é nada escassa. Então, o ser humano, por ser um ser que naturalmente vai evoluindo ao longo do tempo, ele vai encontrando formas de se otimizar a produção, a comercialização, de fazer com que produtos fiquem mais baratos. Então, à medida em que um produto, em que todos os bens são escassos, a maneira como se extrai, como se oferta, produz alguns bens com alguns insumos naturais, isso não é nada escasso. A otimização de tempo, essa possibilidade de se otimizar tempo, ela não é escassa, sempre que vai ser algo que o ser humano vai ir buscando.
E se a gente pega um mercado concorrido, ou seja, algum mercado em que tem vários concorrentes, então um concorrente sempre vai tentar tornar os seus custos de produção cada vez menores para tornar o bem final cada vez mais barato, o que vai dar uma grande vantagem frente aos seus concorrentes, fazendo com que pessoas comprem com ele. Então, em um mercado concorrido, o empresário, o produtor sempre vai querer tornar o seu preço mais barato, o seu custo de produção mais barato, e não o contrário. Isso faz com que se tenha uma competição para tornar os custos de produção mais baratos e, naturalmente, os preços acabam ficando menores para os consumidores. É isso que naturalmente ocorre. A deflação é algo natural economicamente. No entanto, nas dinâmicas atuais que a gente tem, em que o governo ele tem esse monopólio da impressão de dinheiro, esse monopólio dos meios de circulação até mesmo, da moeda oficial do país, é algo que deixa de ser o natural, ou seja, que deixa de ser o mais comum para ser o raro, para ser aquilo que a gente não costuma ver. Até porque os governos do Brasil, dos Estados Unidos, de todos os países do mundo, eles têm metas de inflação. Então não é nem a questão, poxa, será que a gente vai ter inflação? Não, o governo mesmo diz qual que é a meta da desvalorização do dinheiro. Então é algo que é normal que a gente vai ter que conviver. O que muda é o nível dessa desvalorização. No Brasil é bem maior do que nos Estados Unidos. No Brasil até mesmo a inflação ela ultrapassa a meta. Então se tem a meta, que é o governo que estipula, e uma inflação que é maior do que a meta que o governo mesmo estipulou. Então não se tem muita certeza até onde vai a inflação, mas tem uma certeza de que a gente quase sempre vai ter inflação. Por quê? Porque o governo ele pode se financiar de algumas maneiras, sendo as três principais: a tributação, o imposto inflacionário, ou seja, a inflação do dinheiro, e também o endividamento. O governo ele não pode se endividar tanto, até mesmo porque um país emergente, via de regra, quando se ultrapassa da marca de 80% do PIB como forma de dívida, é muito comum que esse país acabe a vir dar calote, que dificulta o financiamento, então tem que tomar muito cuidado com o endividamento. Outra forma é através da tributação, mas para você aumentar os tributos, tem que passar por uma série de, às vezes, reforma, ou também pelo Congresso, então é difícil, o governo está aumentando o imposto, se tem uma burocracia. O que não se tem burocracia é a impressão de dinheiro, é você estar inflacionando a moeda. Porque basta você ligar a impressora do Banco Central do Brasil, através, claro, de uma ordem do Conselho Monetário Nacional, que é comandado pelo ministro da Fazenda, que é escolhido pelo presidente da República. Então basta uma ordem dele para conseguir estar imprimindo dinheiro, com isso vai estar inflacionando a moeda. Isso, inclusive a gente tem um vídeo sobre imposto inflacionário, é uma forma de imposto, porque você vai estar imprimindo mais dinheiro, pegando o poder de compra da população para estar conseguindo arcar com seus gastos. Então é a forma mais tranquila de estar tributando a população, de estar se financiando. Então se torna algo natural. O governante querendo financiar o seu governo e tendo um tempo máximo para fazer isso, que é limitado evidentemente pelo seu mandato, o governo ele vai querer estar gastando o máximo, porque para conseguir estar mostrando o serviço. Isso, por exemplo, é o que acontece normalmente. E a maneira mais fácil de fazer isso é através da inflação na moeda, que é algo muito comum. E por isso se torna algo humanamente muito natural de estar acontecendo. A partir do momento que o ser humano possui o poder de inflacionar ou não a moeda, é algo que é muito difícil a gente não ver acontecendo, essa inflação na moeda. Então, deflação é isso. Economicamente natural, mas na sociedade que a gente vive, com o governo tendo o poder de inflacionar ou não a moeda, se torna muito raro de acontecer. A deflação se torna algo muito difícil de estar acontecendo. Então, por esse vídeo a gente fica por aqui, espero que tenham gostado. E se for o caso, dê o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nós temos cursos dos mais diversos assuntos, desde os mais básicos até os mais avançados, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição, e vejo vocês nos próximos vídeos.